Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o evangelista Norberto Chiavarelli e venho trazer uma palavra de fé para a vida de todos. Hoje a palavra está no livro de Salmos. Vamos meditar a respeito do Salmo 40, que no cabeçalho diz assim: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Salmista Davi, rei Davi. Então vamos lá. Do versículo 1 ao 4 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Glória a Deus. Meus amados, aqui salmista Davi, rei Davi, ele mostra por que nesse Salmo 40, e eu vou discorrer o Salmo todo, ele mostra por que ele era um homem que tinha o coração como o coração de Deus. Muitos perguntam por que Davi era considerado um homem que tinha o coração como o coração de Deus, sendo um homem muito pecador, que tinha as mãos sujas de sangue. Afinal, ele matou muitos homens na guerra, em várias guerras. Mas esse Salmo 40, ele nos mostra o porquê de Davi ser um homem considerado o homem do coração como o coração de Deus. Aqui Davi fala da necessidade de nós sabermos esperar o tempo em que Deus irá agir. O tempo em que Deus vai concretizar algo em nossas vidas. O Davi aqui, o rei Davi, ele diz que é importante que o homem entenda que nada é no tempo dele, homem, mas no tempo de Deus. Então aqui nós observamos a paciência na vida de Davi. Davi não era um homem afoito. E Davi fala a respeito do clamor, a oração com fé e com muita confiança. Mais uma vez, Davi prova ter o coração de Deus quando ele diz que as orações devem ser com muita fé e muita confiança, ou seja, o clamor. Clamar a Deus é orar com fé, com força e confiança. E Davi se lembrou dos muitos pecados que ele cometeu. Ele se referiu aos seus fios de cabelo em menor quantidade em comparação aos seus pecados. Aqui nós observamos Davi se humilhando diante de Deus e reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que ele era um homem cheio de pecados. E ele também diz que Deus o tirou de um lamaçal dos pecados, tirou de um lodo, de um charco, de algo que ele estava impregnado. Né? Davi se sentia impregnado no pecado. E o Senhor vai lá e retira Davi, o Senhor se compadeceu dele, e Davi é retirado desse lamaçal de pecado, e Davi diz que o Senhor o colocou de pé sobre uma rocha e firmou os seus passos, ou seja, a rocha, biblicamente falando, ela está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E aqui Davi, como outros profetas, e Davi também era um profeta, e era um profeta messiânico. Davi profetizou a vinda de Cristo, profetizou a vinda do Messias. E aqui ele se refere à rocha, ou seja, Deus coloca ele sobre a rocha, ou seja, sobre a base em Cristo. Davi é colocado sobre a rocha e firma os pés, ou seja, Davi, a partir do momento que ele é firmado sobre a rocha, ele passa a andar conforme
à vontade de Deus, ele é alicerçado na rocha que representa o Senhor Jesus. Ele teve os seus passos, a sua vida, as suas ações no dia a dia, instruídos pelo Espírito de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Davi diz que o homem confiante em Deus é bem-aventurado, que esse homem não faz nada sem consultar a Deus, procurando honrar a Deus com uma vida íntegra, sem se preocupar com os ímpios e os seus intentos, pois Davi confiava em Deus. Davi era um homem muito perseguido pelos inimigos, e Davi era um homem que orava muito a Deus, pedindo para que o Senhor o livrasse dos inimigos. Eram tantos que intentavam contra Davi. E Davi era um homem que ele tinha o coração de Deus a ponto de ele orar, não para que Deus destruísse os inimigos, mas para que Deus viesse causar confusão no meio dos inimigos. Nós observamos em muitas orações Davi pedindo para que Deus o livrasse dos inimigos, mas que não destruísse. Em alguns momentos Davi diz, leva confusão para aqueles homens, que eles fiquem envergonhados. E Davi procura louvar a Deus, lembrando dos grandes feitos do Senhor, as suas maravilhas, a multiforme sabedoria de Deus. Está aqui mais uma característica de um homem que tem um coração como o coração de Deus. Ou seja, Davi era um homem que louvava a Deus, era um homem que lembrava dos grandes feitos do Senhor, era um homem que glorificava a Deus por tudo aquilo que Deus representava para ele e também por tudo aquilo que Deus fazia por ele, fazia pelo seu povo. E Davi diz que os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, são incontáveis, pensamentos de paz, os planos do Senhor para os homens, os pensamentos de Deus sempre a favor dos homens, sempre a favor daqueles que temem a Deus. Davi se mostra incapaz de anunciar e mostrar tudo o que o Senhor fazia. Ele chega a dizer da sua incapacidade. Está aqui mais uma prova de que Davi tinha um coração como o coração de Deus. Novamente ele mostra humildade. Ele reconhece que ele era muito fraco. Ele não conseguia anunciar tantas coisas boas que Deus fazia. E Davi diz que o Senhor não queria sacrifícios e ofertas dele. Queria apenas a sua obediência e dedicação genuína e sincera a ele, Deus. O Senhor não estava se importando com rituais religiosos. Ele queria a obediência, a dedicação e a sinceridade de Davi e de todos. Isso aqui, meus amados, vale para nós os dias de hoje. Deus não está querendo de você, não está querendo de mim sacrifícios, não está querendo que nós venhamos a cumprir com rituais religiosos, mas o Senhor, Ele nos chama à obediência, à dedicação genuína e à sinceridade diante dEle. Davi diz deleitar-se em fazer a vontade de Deus. Diz que a lei de Deus, a sua palavra, estava dentro do coração dele, Davi. A palavra do Senhor estava dentro do coração. Assim também somos nós. Quando nós queremos agradar ao Senhor Jesus, então nós demonstramos amor à palavra do Senhor Jesus, a sua sã doutrina. Mostramos que amamos ao Senhor quando nós meditamos na sua palavra. Deixamos de falar de outras coisas, deixamos de, muitas vezes, assistir um filme, muitas vezes de assistir um jogo de futebol, deixamos de ir a uma festa para louvarmos a Deus lendo a sua palavra, nos agradando com a palavra de Deus para agradarmos a Deus. É uma troca, você agrada a Deus lendo a palavra de Deus e você tem alegria. Você se agrada, você se alegra lendo a palavra de Deus. Você, meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus fala com você. E Davi diz também que dentro do coração dele havia um sentido, um desejo de que todos conhecessem a Deus, que todos tivessem conhecimento
o máximo possível de Deus, ele tinha o desejo que as pessoas soubessem a respeito de tudo que Deus fez, tudo que Deus fazia e tudo que Deus iria fazer. Davi tinha esse ardor no seu coração, esse desejo profundo no coração, de que todos viessem ao conhecimento de Deus. Assim também somos nós, temos que ter esse desejo no coração. Temos que desejar que as pessoas que ainda não estão em Cristo, elas possam um dia também amar a Cristo, buscar a Cristo, ter vontade de ir à igreja, ter desejo de ir à igreja, ter desejo de conhecer a palavra do Senhor, desejo de orar pelos enfermos, desejo de servir a Deus. E Davi, ele tinha essa expectativa. Ele tinha esse desejo no seu coração, que todos viessem conhecer a Deus. E Davi diz que retinha as palavras de Deus no seu coração. Ou seja, ele guardava as palavras para que ele não faltasse diante de Deus, para que ele não fizesse nada que não agradasse a Deus. Então ele retinha as palavras, ele meditava nas palavras, buscava as palavras de Deus, a ponto de procurar vigiar e não sair do foco. O foco de Davi era Deus. Davi tinha o coração de Deus porque ele se preocupava em não desagradar a Deus. Davi falou da fidelidade de Deus e também falou nesse salmo da salvação. Davi lembrou que a fidelidade de Deus para com ele era tanta que Davi muitas vezes se sentia até... falava, poxa, mas como que Deus pode me amar tanto depois de tantos pecados que eu pratiquei? Depois de tanta iniquidade? Eu aqui fico pensando também, eu faço com que você pense aí, meu amado e minha amada que está me ouvindo nesse momento, quantas vezes pecamos, quantas vezes fizemos coisas terríveis, e Deus continua nos amando. E Davi, ele lembra da fidelidade de Deus, e lembra da salvação. Por quê? Porque apesar de toda a luta, apesar de todos os fracassos, apesar de todos os pecados, o Deus da salvação, Senhor Jesus Cristo, ainda está operando em nosso favor, está conosco e não vai nos abandonar se nós não os abandonarmos. Porque se nós o abandonar, ele também não vai poder fazer nada. Deus te deu o livre-arbítrio. Você escolhe servir a Deus, buscar a Deus, seguir a Deus. Ou você pode simplesmente virar as costas para Deus, como muitos fazem. Mas o desejo de Jesus é que você não vire as costas para Ele, mas que você busque a presença dEle. Que você busque a palavra dEle. Porque sem a salvação, sem a palavra dEle, sem a busca por Ele, sem o desejo de estar com Ele e viver para Ele, a sua salvação é perdida. Davi disse que não escondeu da grande congregação a verdade e a benignidade de Deus. Davi tinha prazer em anunciar acerca do seu Senhor. Davi era incansável na obra de Deus. Está aí mais uma prova de que Davi tinha o coração como o coração de Deus. E Davi diz que muitos homens atuavam contra ele, forças espirituais da maldade também. E ele tinha consciência que parte das perseguições eram por conta dos seus pecados, da multidão de pecados que Davi havia praticado. Olha aí mais uma vez ele provando porque ele tinha o coração como o coração de Deus. Era um homem que reconhecia a sua multidão de pecados e sabia também que ele estava colhendo os frutos dos pecados que ele cometeu. E Davi se sentia muitas vezes sufocado por conta desses pecados. E Davi era humilde em reconhecer as suas falhas. Por isso, Davi diz ter vergonha, não se sentir em paz para dirigir os seus olhos para o céu. Davi tinha o coração quebrantado. Ele chega a dizer no Salmo 40 que ele não olhava para os céus muitas vezes porque ele tinha vergonha. Ele não se sentia à vontade. Ele não se sentia
digno de olhar para o céu. Aí mais uma característica de um homem que tem o coração como o coração de Deus, a humildade, a simplicidade e reconhecer que é pecador. Davi pede ajuda a Deus para livrá-lo dos seus inimigos ferrenhos, maldosos. Pede a Deus para confundi-los, envergonhá-los. Davi encerra esse salmo falando para todos que buscam a Deus de forma sincera, dedicada e obediente, que todos descansem e se alegrem no Senhor. Se você, meu querido e minha querida, busca a Deus de forma sincera, dedicada e obediente, descanse e se alegre no Senhor Jesus Cristo. Davi diz que todos que crescem na salvação engrandecessem, exaltassem e glorificassem a Deus. Eu pergunto para você, meu amado, minha amada, você tem engrandecido o nome de Deus? Você tem exaltado o nome de Deus? Você tem glorificado o nome de Deus? E como você faz isso? Primeiramente, através da sua própria vida. Como é que você tem vivido? Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem vivido uma vida buscando andar conforme a vontade de Deus? Aí você estará glorificando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. E no último versículo, no versículo 17, Davi demonstra fraqueza, humildade e dependência de Deus. Davi pede para Deus o ajudar, o libertar e não parar de agir em seu favor. Meus amados, o Salmo 40, basicamente, a explicação é essa. Nós podemos ter outras palavras, através de outros irmãos e irmãs, mas a revelação que Deus nos deu nesse dia é essa, e eu glorifico a Deus por essa palavra. Glorifico ao Senhor Jesus por todos que me ouvem, e eu quero agradecer a todos que estão me ouvindo aqui no YouTube, e peço a todos que se inscrevam no canal, acionem o sininho para que possam receber notificações das próximas mensagens que nós estaremos gravando. E se inscrevam no canal, nos ajudem, porque o canal precisa de um bom número de inscritos para que ele possa continuar e se fortalecer. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.